Então, boa tarde. Eu sou fundadora da BemTV, que é uma organização não governamental que funciona lá em Niterói. Hoje, nesse momento, eu não coordeno mais o projeto Olho Vivo, mas vim aqui falar dele. Porque, afinal de contas, eu já dei a pensar esse projeto desde o início, né? Bom, o projeto Olho Vivo, ele é um projeto que existe desde 2003 em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Levanta a mão quem conhece Niterói. Então. É um projeto que se baseia usa a comunicação como metodologia e tenta conciliar o desenvolvimento individual. É a Camila Leite que está ali? Camila. E tenta conciliar. Camila Leite foi educadora do Projeto Olho Vivo. Tenta conciliar o desenvolvimento individual dos adolescentes com o desenvolvimento do território onde esses adolescentes vivem, onde eles estão inseridos. E por que isso, né? Porque a gente na BemTV acredita que é impossível falar de desenvolvimento pleno ou falar disso com responsabilidade, falar de desenvolvimento efetivo do indivíduo se ele está inserido num território de exclusão. Não adianta a gente dizer que, por mais qualidade que tenham os nossos projetos, as nossas tecnologias sociais, as oficinas que a gente promove, por melhores que elas sejam, você não vai conseguir. No caso do Projeto Olho Vivo, a gente atende a 90 adolescentes por ano, novos adolescentes. A gente não vai conseguir incluir aqueles 90 adolescentes se eles estão vivendo num território que é um território de exclusão, numa realidade muito complexa, que articula um conjunto de fatores que determinam essa situação de exclusão, essa situação de risco social. Então, a gente tenta, ao mesmo tempo, promover, contribuir para o desenvolvimento individual desses meninos e meninas que estão com a gente ali e fazer desses meninos e meninas agentes de transformação do território onde eles vivem, porque a gente acredita que a melhor possibilidade de inclusão desses garotos é a transformação do lugar onde eles estão vivendo, do território onde eles estão vivendo, que inclui a escola, sim, mas inclui um monte de outros espaços, inclui a unidade de saúde, inclui a associação de moradores, a associação de mulheres, as igrejas, enfim. Então, essa é a base do projeto, a ideia é essa. E como é que a gente faz isso? Nosso ponto de partida são as oficinas de mídia. São oficinas na área de produção de vídeo, fotografia e desenvolvimento de sites. São oficinas que duram 6 meses. O que mais que eu posso dizer? Tem minha cola aqui. E elas são divididas em 4 módulos. O primeiro módulo do Projeto Olho Vivo é um módulo básico. Ele tem duração de 2 meses. E, nesse primeiro módulo, os garotos são familiarizados com as técnicas da linguagem que eles elegeram. O garoto, quando entra, ele escolhe se ele vai fazer vídeo, fotografia, desenvolvimento de sites. Então, no primeiro módulo, eles se familiarizam com as técnicas, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta criar laços, que a gente fala de laços afetivos e efetivos. Entre eles, formar uma identidade de grupo entre eles e os educadores com quem eles os educadores que vão acompanhar ele nesse processo do Olho Vivo, porque a gente acredita também que não existe processo de transformação que não passe pela emoção. A gente aprende aquilo que emociona a gente. O que a gente escuta, a gente não aprende. Ninguém lembra da primeira notícia que passou ontem no Jornal Nacional. A menos que tenha falado do time de futebol lá que você gosta, ou que o acidente que noticiou é na sua rua, ninguém lembra. A gente não lembra do que houve, a gente lembra daquilo que emociona. Então, a gente tenta criar uma ambiência de afetividade nesse primeiro módulo. No segundo módulo, a gente trabalha a memória da comunidade. Os garotos vão usar as técnicas que eles aprenderam para levantar a memória da comunidade. A gente tenta descobrir assim, como que aquela comunidade começou, por que ela tem aquele nome, quando foi a primeira casa que construíram aqui, qual foi, quais são os pontos históricos que tem naquela comunidade, que espaços ali dentro contam a história daquele território. Então, os garotos vão identificar fotos antigas, recuperar fotos antigas, entrevistar moradores, fazem todo um trabalho de pesquisa em relação à memória da comunidade. E por que eles fazem isso? Porque a gente acredita que eles só vão se envolver com aquele território se eles entenderem, se eles conhecerem aquele território. E também porque, conhecendo aquele território onde eles vivem, eles vão conhecer mais deles mesmos. Assim, a imagem, a autoimagem que eles fazem deles mesmos tem muito a ver com a maneira como eles veem o território de onde eles vêm, onde eles vivem. Então, a gente tenta
trabalhar com eles. Que lugar é esse de onde você mora? E a gente descobre histórias lindas, 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 lindas. O Morro do Preventório, que foi onde o projeto começou, tem um lugar lá que é a Casa da Princesa, que todo mundo dizia que era a Casa da Princesa Isabel, porque tem uma placa lá, em homenagem a Augusta, princesa, e diziam que era a casa de praia da Princesa Isabel. A gente foi atrás com os garotos, fomos para Petrópolis, lá para o Museu Imperial, descobrimos que a Princesa Isabel nunca nem botou o pé lá. Porque, na verdade, era um hospital marítimo que recebia os navios, o Preventório é bem na beirinha da Baía de Guanabara, quando o navio entrava, está com malária, está com rubéola, está com varíola, vai todo mundo lá para o Preventório, por isso o nome, Preventório. Então, ficava todo mundo internado ali, todo mundo morria ali, e o lugar onde hoje é a comunidade era um grande cemitério. E aí, na década de 50, quem não tinha nada para perder, ia morar no Preventório, arrancava a cova e construía a casa. Mas o bacana dessa história é que essa comunidade ela se reinventou toda. E todas as ruas têm nomes de moradores. E essa história não está contada em lugar nenhum, não está em nenhum livro de história, não está em lugar nenhum. Essa história foi levantada pelos garotos que moram lá. No terceiro módulo, que aí os garotos já estão imersos ali, a gente trabalha o diagnóstico da situação de vida. Mais uma vez, eles vão usar as técnicas de comunicação para entenderem que comunidade é aquela, o que eles vivem ali, quais são os problemas e as potencialidades. E, no último módulo, eles vão usar tudo que eles aprenderam para elaborar uma proposta. Descobrimos os problemas, o que a gente pode fazer para contribuir com essa comunidade. E aí eles fazem o que a gente chama de um plano de comunicação, e eles apresentam esse plano num seminário onde a gente reúne associação de moradores, igreja, escola, unidade básica de saúde, todo mundo está ali dentro. E eles apresentam esse plano e a gente tenta pactuar esse plano com a participação da comunidade, ativando os recursos que já estão ali. De uns anos para cá, o bacana que tem acontecido é que, efetivamente, os planos de comunicação têm sido executados a partir da escola. E isso tem sido uma coisa muito legal, porque a escola virou um espaço que irradia a transformação para a comunidade. Aí vocês vão me perguntar, e eu já respondo, não dá sempre tudo certo, não. Claro que a gente já passou por comunidades onde o plano de comunicação não foi totalmente executado, onde a memória não foi totalmente levantada. Mas, assim, a gente já viveu várias experiências interessantes. A gente tem hoje 3 jornais comunitários em funcionamento, um cineclube, cada um numa comunidade, né? Tem um site de notícias, uma agência virtual de notícias. Agora, o mais bacana, o que eu acho, é que, independente de se em cada comunidade se constitui o que a gente chama de grupo de jovem comunicador, que é um dos resultados que a gente persegue, mesmo que isso não aconteça, a gente acha que é um processo bastante positivo, porque essa vivência de pesquisar o território, de articular com a comunidade, mesmo que isso não reverta, e nem deve necessariamente reverter na formação de lideranças comunitárias, não deve, porque esse não é o único caminho para as pessoas se encontrarem, a gente entende que esse processo permite a esse garoto entender a condição de vida dele, onde que ele está inserido nesse todo social, entender que a situação individual dele está inexoravelmente atrelada, articulada com uma questão social mais ampla e permite a ele experimentar a capacidade dele de influir. Porque a tendência, no senso comum, é a gente pensar, eu sou uma gota no oceano, né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Imagina, eu não sou deputado, sou prefeito, sou nada. E eles conseguem perceber que sim, que eles têm uma potência, alguma coisa com eles que eles podem influenciar, eles podem impactar. E é claro que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha e dizer que, no caso da comunicação, isso é particularmente potente, porque, como vocês sabem, comunicação é poder, né? Bom, no mais, o que isso tudo tem a ver com educação integral, assim, mais especificamente para falar do tema? Bom, a gente acredita na BNTV que a educação integral é aquela que consegue articular o conhecimento com o dia a dia, com o cotidiano, com a vida real, né? A informação só vai virar conhecimento se ela for ressignificada, se ela for apropriada, se você conseguir pegar aquela informação e espelhar ela no seu real. E é isso que a gente tenta fazer. E a gente faz isso criando problema para os garotos o tempo inteiro. Como é que essa comunidade começou? Como? A gente não vai falar isso para eles, eles vão descobrir.
Como é que a gente vai fazer para montar o jornal comunitário? Onde é que a gente vai arranjar a sala? Esse é um problema que eles vão resolver. A gente acredita nessa educação, a gente acredita... Deixa eu olhar meu tempo aqui. Esse negócio aqui vocês não estão vendo, mas tem um cronômetro, um taxímetro ao contrário, que vai contando o tempo para trás, aflitivo demais. E eu sou maníaca, capaz de eu acabar antes dos 15 minutos. A gente acredita nessa educação, na educação como uma vivência, como uma articulação entre teoria e prática. E eu, pessoalmente, acredito que a maioria que está aqui acredita nisso também. Na verdade, o que a gente percebe hoje na área de educação é um certo consenso discursivo. Né? Todo mundo concorda que a educação tem que partir dos interesses individuais, que a educação ela tem que estar contextualizando os saberes. A questão não é o discurso, com o que a gente concorda, a questão é como é que a gente dá conta disso. Como é que você trabalha a partir do interesse individual numa turma com 40 alunos? Né? Como é que você vai integrar os saberes com o currículo, com o horário, com o conhecimento todo compartilhado, divididinho no horário, entre os professores? Como é que você faz isso? Né? Como é que você trabalha um projeto político-pedagógico efetivamente se você não tem um espaço de discussão, de planejamento dos professores dentro da escola? Como é que a gente faz? Na verdade, essas são as questões. Não aqui querendo fazer a crítica absoluta ao sistema educacional que está vigente, mas, sem dúvida alguma, são questões que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que estar desenvolvendo na forma de reflexão. E eu acho, pessoalmente, que... Bom, primeiro quero dizer que eu acho que o sonho de toda a ONG, já falei isso ontem numa reunião, é deixar de existir. No nosso horizonte utópico, tem que ser, a ONG tem que deixar de existir, para isso que isso tem que acontecer. A gente tem que estar aqui desenvolvendo ideias, pensando propostas, caminhando na frente, porque a gente tem mais liberdade para isso, e elaborando, para a gente desembocar em políticas públicas. Né? Só que, gente, vamos combinar, a gente está num momento particularmente difícil nessa parceria entre sociedade civil e poder público. É um momento particularmente difícil, o ONG virou quase que um termo pejorativo, e eu queria convidar todo mundo que está aqui. O espaço do Prêmio da Unicef é um espaço muito privilegiado para fazer essa discussão, porque a gente consegue reunir todo mundo aqui. Então, eu queria deixar essa provocação, que a gente consiga usar esse espaço para discutir essas relações entre sociedade civil e poder público, que eu acho que a gente está precisando hoje. É isso.